Meus amigos, paz entre Israel e Palestina exige extremistas fora do poder e reestruturação da ONU. Este é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O nosso objetivo consiste em demonstrar a necessidade de que extremistas israelenses e palestinos sejam colocados fora do poder e haja a reestruturação da ONU para que haja paz entre Israel e Palestina. O grupo de peritos do Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, na Holanda, aconselhou por unanimidade pedir mandados de captura contra dirigentes de Israel e do Hamas, em painel realizado recentemente. O principal procurador do Tribunal Penal Internacional, o britânico Karim Khan, anunciou na segunda-feira que tinha solicitado ao tribunal a emissão de mandados de captura contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, além de mandados de detenção do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, o chefe em Gaza, Yahya Sinwar, e o comandante das brigadas Al-Qassam, Mohamed Al-Mazari, conhecido como DIF. Os 5 visados são suspeitos de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, alegadamente cometidos em Israel e na faixa de Gaza. O procurador do Tribunal Penal Internacional investiga desde 2021 as alegações de crimes de guerra supostamente cometidos desde 2014 pelo exército israelense e por todas as milícias palestinas nos territórios palestinos ocupados por Israel. A investigação inclui e abrange o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro e a guerra em Gaza, que ainda está em desenvolvimento. O painel concluiu, por unanimidade, que os líderes do Hamas, Sinwar, DIF e Haniyeh, cometeram crime de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo a tomada de reféns, assassinatos e crimes de violência sexual. Concluiu também unanimemente que Netanyahu e Gallant cometeram crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo a fome como método de guerra, assassínio, perseguição e extermínio do povo palestino. Os mandados de prisão contra Netanyahu o coloca na companhia do presidente russo Vladimir Putin, para quem o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Com os mandatos de prisão, é importante observar que Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, de Israel, não poderão ir a nenhum dos 124 países que aderiram às regras do Tribunal Penal Internacional, sob risco de prisão. Esta medida do Tribunal Penal Internacional é tardia, mas absolutamente necessária, para mostrar que nenhum governante de qualquer nação e nenhum grupo político como o Hamas podem ficar impunes diante dos crimes de guerra e contra a humanidade que praticaram e continuam praticando. Esta medida do Tribunal Penal Internacional é uma sinalização para o povo israelense e palestino da necessidade de que sejam afastados do poder os extremistas de direita
que governa Israel, e os dirigentes extremistas que comandam o Hamas. Esta é a primeira condição para que a paz possa ser construída e celebrada na região da Palestina ocupada por Israel desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967. A construção da paz só poderá acontecer na região da Palestina se o povo judeu em Israel e no mundo inteiro, bem como os palestinos, repelirem politicamente os extremistas que exercem o poder em seus territórios e constituírem governos que busquem a conciliação entre os povos judeu e palestino. Esta seria a forma de evitar a continuidade do conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino. Pode-se afirmar que só há uma solução para o conflito entre Palestina e Israel. De um lado, Israel precisa aceitar a constituição do Estado palestino, buscar uma solução justa e negociada sobre Jerusalém e sobre o destino de refugiados palestinos e acabar com os assentamentos judaicos na Cisjordânia. E de outro, os palestinos precisam reconhecer o Estado de Israel, porque nem palestinos, nem israelenses podem impor sua vontade um ao outro. Nem os extremistas de direita que governam Israel, nem os grupos extremistas palestinos terão condições de impor sua vontade pela força das armas na Palestina. É importante observar que o conflito entre Israel e Palestina teve início no século XIX, quando os judeus sionistas expressaram o desejo de criar um Estado moderno em sua terra ancestral e começaram a criar assentamentos na região da Palestina, na época ainda controlada pelo Império Otomano. As grandes potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial decidiram o destino da Palestina a favor dos judeus, servindo-se para isso da Liga das Nações, configurando desta forma a prepotência que sempre caracterizaram as relações internacionais ao longo da história. Os palestinos viram, no patrocínio que deram primeiro a Grã-Bretanha e depois a Liga das Nações ao projeto sionista de criação do lar nacional judaico na Palestina, a negação do seu direito à independência. Desde então houve muita violência e controvérsia em torno da questão, assim como vários processos de negociações de paz durante o século XX. O Estado de Israel foi fundado em 1948, após o plano de partilha elaborado pela ONU, que dividiu a região, então sob o domínio britânico, em estados árabes e judeus. Vou mostrar aqui uma figura que mostra o que significou o plano de partilha. Nesta figura, que eu vou lhes mostrar, o que está em amarelo, de acordo com o plano de partilha, elaborado em 1947, em amarelo seria o Estado árabe, enquanto que, ou seja, a Palestina, o Estado palestino, enquanto que o Estado judeu está na coloração laranja. Então, este mapa mostra que Israel ocuparia essa parte aqui em laranja, essa parte do território em laranja, enquanto o Estado palestino, os palestinos ocupariam essa parte que está aqui em amarelo. Um fato evidente: a história de Israel tem girado em torno de conflitos com palestinos e nações árabes vizinhas, que vêm sendo sacudidos por guerras e confrontos entre judeus e árabes, que não concordam com a divisão territorial das antigas terras palestinas.
o que se estabelece no momento atual. Desde a criação do Estado de Israel, em 1948, o conflito que o opõe aos palestinos tem sido o epicentro de um conflito entre Israel e o conjunto dos países árabes, com fortes repercussões mundiais. Houve guerras com o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano, mas sem que a tensão na região diminuísse. Durante esse período, Israel ocupou a península do Sinai, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, as colinas do Golã e o sul do Líbano, depois da Guerra dos 6 Dias contra o Egito, a Síria e a Jordânia, em 1967. Eu vou lhe mostrar um mapa que mostra as conquistas israelenses na Guerra dos 6 Dias de 1967. O que está aqui na coloração laranja são as áreas que Israel ocupou, conquistou com a Guerra dos 6 Dias. É oportuno observar que as colinas do Golã estão na Síria. Também ocupou parte do território do Líbano, ocupou a Cisjordânia e ocupou também a península do Sinai no Egito. Então, o resultado do conflito de 1967 está representado nesse mapa. Então, Israel passou a ocupar todo esse território depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Nós vamos mostrar uma outra figura que mostra que houve uma estratégia deliberada dos diversos governos de Israel desde 1967 em conquistar progressivamente o território da Palestina até o momento atual. Quer dizer, na prática, aqui, o que tinha sido reservado para ser ocupado pelo povo palestino, Israel ocupou por decisão própria esses territórios. Isto, sobretudo, a partir de 1967. Mas mesmo antes de 1967, esse processo de ocupação da Palestina já estava bastante avançado. Vamos mostrar um mapa que mostra o que aconteceu com o avanço de Israel sobre o território palestino. Aqui nós vamos mostrar o que era a Palestina em 1946, ou seja, antes do plano de partilha, ou seja, antes da criação do Estado de Israel. Depois, em 47, com a criação do Estado de Israel, como é que ficou a região. Aqui nós vamos mostrar em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, o que aconteceu com a expansão de Israel sobre o território da Palestina. E aquela situação que existia em 2011 e que hoje eu diria que praticamente todo esse território que constitui a Palestina está sendo ocupada pelo governo de Israel, pelo Estado de Israel. Então aqui nós temos aqui o que é que aconteceu com a evolução. Aqui era a Palestina em 1946. Exatamente, 1946. Aqui é a Palestina em 1947, com a criação do Estado de Israel. Então Israel é essa parte aqui, na coloração branca, enquanto que o Estado de Israel, aos palestinos, estavam reservados essa parte aqui do território. Esta e essa. Aqui, com a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel ocupou não só o seu território, quer dizer,
já estava ocupando, mas também parte do território da Palestina foi subtraído pelo Estado de Israel. Então, por exemplo, essa parte do território foi subtraída. Essa parte aqui que corresponde à faixa de Gaza também foi reduzida. Parte do que era a faixa de Gaza foi ocupada por Israel. E aqui, essa região aqui que corresponde à Cisjordânia, também foi reduzida para os palestinos. Porque o Israel, inclusive com a implantação de colônias judaicas na Cisjordânia, está ocupando cada vez mais o território. E aqui a situação em 2011. Hoje a situação, eu diria que praticamente aos palestinos não está reservado praticamente nada do território que lhes pertencia, que sempre lhes pertenceu desde há mais de 2000 anos. Então, esse mapa que nós lhe mostramos mostra que a Palestina tem se modificado ao longo dos anos com o avanço de Israel sobre o território palestino. No momento atual, o governo de Israel ocupa tiranicamente a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Esta situação não pode continuar, porque é geradora de conflito permanente entre judeus e palestinos. Dificilmente a paz entre judeus e palestinos poderá ser celebrada mantidas essas condições. Os palestinos reivindicam estabelecer um Estado palestino soberano e independente. Grande parte dos palestinos aceita as regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza como território para um futuro Estado palestino. Muitos israelenses também aceitam essa solução. Uma discussão em torno dessa solução ocorreu durante os acordos de Oslo, assinados em setembro de 1993, entre Israel e a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que permitiu a formação da Autoridade Nacional Palestina, que administraria os territórios destinados aos palestinos. Apesar da devolução que houve da faixa de Gaza e de partes da Cisjordânia para o controle palestino, na época, em 1993, um acordo final ainda precisava ser estabelecido. Para isso, seria preciso resolver os principais pontos de discórdia, que são a disputa sobre Jerusalém, o destino de refugiados palestinos e o fim de assentamentos judaicos na Cisjordânia. É pouco provável, meus amigos, que o conflito entre palestinos e judeus seja solucionado na atualidade, porque as instituições internacionais existentes não são capazes de construir uma saída negociada para o conflito entre esses dois povos e entre Israel, o Irã e os países árabes. Os Estados Unidos perderam a capacidade de mediar qualquer conflito no mundo, e particularmente no Oriente Médio, porque ele sempre tomou partido de Israel, sempre esteve ao lado de Israel. Além disso, além dos Estados Unidos terem perdido a capacidade de mediar qualquer conflito, nenhuma grande potência reúne condições para exercer esse papel. E a ONU é incapaz de promover a paz nas dimensões local, regional ou global na atualidade. Se tudo continuar como está, nenhuma estrutura, nem mesmo a ONU, que funciona na prática a serviço dos interesses dos Estados Unidos, será capaz de exercer a governabilidade sobre o planeta Terra. Isso significa dizer que urge a reestruturação do sistema internacional para solucionar o conflito entre Israel e Palestina, entre Rússia e Ucrânia e todos os conflitos internacionais que venham ocorrer no futuro.
É chegada a hora da humanidade se dotar o mais urgentemente possível de instrumentos capazes de promover a construção da paz mundial e de exercer o controle de seu destino. Para alcançar esses objetivos, urge a reestruturação da ONU, visando transformá-la em um governo democrático do mundo, que se constitui no único meio de sobrevivência da espécie humana. Para viabilizar a paz entre Israel e Palestina e afastar definitivamente novos riscos de uma nova guerra mundial, que é o que pode acontecer, e que se concretiza a paz perpétua em nosso planeta, seria preciso a reforma do sistema internacional atual, que é incapaz de garantir a paz mundial. O novo sistema internacional deveria funcionar com base em um contrato social planetário, que deveria ser celebrado entre todos os países do mundo. O contrato social planetário seria a constituição dos povos do planeta Terra. Para a elaboração do contrato social planetário, deveria haver a convocação de uma Assembleia Mundial Constituinte, com a participação de representantes de todos os países do mundo eleitos para este fim. O contrato social planetário deveria estabelecer a existência de um governo mundial, a preservação da paz deveria ser a primeira missão de toda nova forma de governo mundial. E teria por objetivo a defesa dos interesses gerais do planeta, compatibilizando com os interesses de cada nação. Para que isto aconteça, é preciso que exista uma governabilidade democrática do mundo, com um governo mundial eleito por todos os países do mundo. Seu papel seria o de construir a governabilidade da economia e do meio ambiente, que operam de forma caótica. Então, repito, seu papel seria o de construir a governabilidade da economia e do meio ambiente global e a manutenção da paz mundial. Por seu intermédio, seria perseguida a defesa dos interesses gerais de todos os países do planeta no plano das relações internacionais. O governo democrático mundial zelaria no sentido de que seja respeitada a soberania de cada país. Observem bem para esse detalhe. Porque atuaria no sentido de evitar que qualquer país intervenha nos assuntos internos de outros, sobretudo com intervenções militares, como tem sido a prática ao longo da história da humanidade. Ao contrário do que muitos pensam, a existência de um governo mundial não seria uma ameaça à soberania nacional, sendo pelo contrário, a garantia de que nenhum país interviria nos assuntos internos de outros países. Além do governo mundial e do parlamento mundial, deveria ser constituída também a Corte Suprema Mundial, que deveria ser composta por juristas de alto nível do mundo escolhidos pelo Parlamento Mundial, os quais atuariam por tempo determinado. A Corte Suprema Mundial deveria julgar os casos que envolvam litígios entre os países, os crimes contra a humanidade e contra a natureza praticados por estados nacionais e por governantes à luz do contrato social planetário, julgar conflitos que existem entre o governo mundial e o parlamento mundial e atuar como guardião do contrato social planetário. O Tribunal Penal Internacional, que opera em Haia, na Holanda, deveria se transformar, na minha opinião, na Corte Suprema Mundial, integrada a um governo mundial e a um parlamento mundial. O novo Estado de Direito Internacional seria executado pelos três poderes constituídos. Governo mundial, três poderes constituídos que não existem no momento. Governo mundial, Parlamento mundial e Corte Suprema Mundial. Hoje nós temos um Tribunal Penal Internacional
seria algo similar ao que nós estamos defendendo como Corte Suprema Mundial. Mas só é aprovado por parte dos países integrantes da ONU. Nós temos que ter uma Corte Suprema Mundial que assegure o direito internacional em todas as dimensões e com a aprovação de todos os países, e não apenas a aprovação de alguns. O governo mundial não terá forças armadas próprias, devendo contar com o respaldo de forças armadas dos países integrantes do sistema internacional, que seriam convocadas quando necessário. Com esta configuração proposta para a governança democrática do sistema internacional, nenhum país seria vassalo, portanto, do governo mundial, como muitos imaginam que poderia acontecer. Para assegurar a prática democrática e a governabilidade no planeta Terra, o poder mundial deveria ser exercido pelo Parlamento Mundial, que além de eleger o presidente do governo mundial, deveria elaborar e aprovar as leis internacionais baseadas no contrato social planetário. O Parlamento Mundial, meus amigos, deveria ser composto por um número determinado igual de representantes de cada país, eleitos democraticamente para este fim. O presidente do governo mundial só exercerá o comando do governo mundial enquanto contar com o apoio da maioria do Parlamento Mundial. Se por maioria do Parlamento Mundial houver necessidade de substituição do presidente do governo mundial, isto deve ser feito. A Corte Suprema Mundial deveria ser composta por juristas de alto nível do mundo escolhidos pelo Parlamento Mundial. Que atuariam por tempo determinado, os quais deveriam eleger o presidente da Corte para cumprir o mandato também por tempo determinado. A Corte Suprema Mundial deveria julgar os casos que envolvam litígios entre os países, os crimes contra a humanidade e contra a natureza praticados por estados nacionais e por governantes à luz do contrato social planetário. Julgar conflitos que existem entre o governo mundial e o Parlamento Mundial e atuar como guardião do contrato social planetário. O novo Estado de Direito Internacional seria executado, portanto, pelos três poderes constituídos: o governo mundial, como poder executivo, o Parlamento Mundial, que fiscalizaria as ações do governo mundial e elaboraria as leis em consonância com o contrato social planetário, e a Corte Suprema Mundial, que, além de atuar como guardião do contrato social planetário, julgaria os conflitos internacionais que surjam ou os conflitos entre governo mundial e Parlamento Mundial. Para viabilizar uma governança mundial, é preciso que de início exista um poderoso movimento mundial em defesa da paz mundial, através de um fórum mundial pela paz e pelo progresso da humanidade, a ser constituído por organizações da sociedade civil e governos de todos os países do mundo. Neste fórum, deveriam ser debatidos e estabelecidos os objetivos e estratégias de constituição de um governo mundial, um parlamento mundial e uma Corte Suprema Mundial, visando sensibilizar a população mundial e os governos nacionais no sentido de tornar a realidade um mundo de paz e de progresso para toda a humanidade. Esse seria o caminho, meus amigos, que tornaria possível transformar a utopia do governo mundial em realidade. Sem a constituição de um governo mundial democrático, o cenário que se descortina para o futuro da humanidade será o de desordem econômica, política e social, da guerra de todos contra todos e de extinção da espécie humana, com o uso de armas nucleares pelos países contendores pelo poder mundial. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu queria fazer. Vocês devem ter observado que eu
de início, tratei do conflito entre Israel e Palestina, apontando os caminhos que poderiam conduzir à paz mundial, mas avancei na direção da reestruturação da ONU, porque está bastante claro que sem a existência de uma governança mundial, os conflitos internacionais vão se multiplicar cada vez mais daqui para frente. Não apenas ficarão insolúveis os conflitos como entre o Estado de Israel e o povo palestino, como entre a Rússia e a Ucrânia e outros que virão certamente no futuro, como por exemplo os conflitos entre as grandes potências, né? China, Rússia, Estados Unidos e os países da União Europeia. Então, esses conflitos estão aí presentes e potencialmente podem levar a uma confrontação entre as grandes potências em escala mundial. De modo que eu não tenho dúvidas que chegou o momento de a humanidade, de todos os povos do mundo, se mobilizarem visando a constituição de uma governança democrática mundial para acabar com a anarquia que impera no sistema internacional. É isto que eu tinha a dizer, meus amigos, e deixo para todos meu abraço fraternal.